era sócio do Rotary Club e gostava muito do Rotary, frequentava muito e fez amizade com muitos rotarianos que tinham vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma obra social, alguma obra que fosse importante na cidade. E eles começaram com uma doação do Niso Viana, que doou uma chácara lá na Granja Viana, onde fizeram uma escola. Foi uma escola que ainda existe lá, é uma escola primária, mas com tinha uma porção de cursos profissionalizantes. O Rio Branco, no tempo, era lá na Vila Nova. O Rio Branco foi um colégio imenso, tinha vários prédios lá, não era só aquele prédio que agora é o Sesc. Tinha o prédio em frente, que era a Faculdade de Administração até pouco tempo, que era do Rio Branco. Tinha um túnel por baixo da Rua Doutor Vila Nova, que saía lá onde era a Faculdade de Filosofia. Era um colégio muito grande, teve internato, e era dos Dória. E os Dória, num determinado momento, quiseram desmanchar o colégio, porque eles tinham outras atividades, tinha um que era juiz, teve um que foi ministro, e eu acho que eles não queriam mais essa atividade, e o Zé Hermílio de Moraes, que era rotariano, ele entrou no Rotary no dia que meu pai entrou, e ele tinha os filhos no Rio Branco, então ele comprou o Rio Branco e doou para a fundação que tinha sido feita para fazer essas obras. Ele doou. Aí, com essa doação, eles precisaram pensar o que fazer do Rio Branco. E pensaram em continuar o colégio, fazer o colégio. E nisso, o presidente da fundação, eu não me lembro quem era o primeiro, não sei se foi meu pai, não. Mas, enfim, o meu pai foi eleito presidente logo depois e começou a tomar conta do colégio. Então, a ideia deles era fazer um colégio modelo que fosse do ponto de vista educacional, muito bom. Eles tinham um diretor aqui, que era o professor Pena, que era um educador maravilhoso. Ele queria fazer do colégio era uma coisa democrática, sabe, o Rio Branco? A biblioteca era a menina dos olhos dele, ele desenvolveu a biblioteca, aumentou a biblioteca muito. Meu pai ficou muitos anos aqui como superintendente da fundação. 47, 48 eu cursei o Rio Branco no clássico, fiz segundo e terceiro clássico. Quando eu vim estudar no Rio Branco, eu vim porque naquela ocasião nós mudamos aqui para o Jardim América, e aí eu estava no Colégio Bandeirantes, lá em Vila Mariana. E aí estava muito longe para mim, meu pai estava dirigindo o colégio, não, ele estava era superintendente, o diretor era o professor Pena. E ele, então, quis que eu viesse para cá e eu vim. Na verdade, foi uma surpresa para mim, porque o Rio Branco era muito interessante, era muito bom colégio, era muito democrático, era muito estimulante. Eu acho que o Rio Branco me fez muitíssimo bem. E eu tive professores aqui, eu acho que os professores que mais me influenciaram estavam no Rio Branco. Foi o professor Pena, que me influenciou demais, apesar de ter estudado com ele 2 anos. O professor Salles, que me influenciou muito, muito. E o professor França, que era professor de história, mas ele tinha o dom da história. Ele contava a história de uma maneira... Eu aprendi um pouco essa coisa da narração. Ele era um narrador fantástico. Então, eles foram muito importantes para mim. O colégio era menor, né? Quando eu era na Vila Nova. E era um colégio pequeno, tinha naquela ocasião 500 alunos. Então tinha classes pequenas e era muito liberal, a gente andava pelo colégio, a gente cabulava a aula dentro do colégio, não acontecia nada. Acontecia outra coisa, o professor sabia. Quando você chegava na outra aula, ele falava, por que você não veio na aula passada? Aí a gente tinha que se explicar. E era tudo muito democrático e muito bom, muito bom.
Eu vivia... Bom, eu vinha de manhã para a escola, né? Tinha aula de manhã, sempre tive. E era essa aula comum que todo mundo tem, mas era num ambiente muito simpático. Eu lembro de alguns colegas, eu lembro, por exemplo, do Plínio Sampaio, que era meu colega, até hoje ele é meu amigo, que era um príncipe, que eu sempre fui fã dele. Ele era um cara inteligente, era um cara culto, era um cara de bom senso, ele era um cara de... Ele era fantástico, eu adorava ele. Até hoje eu conheço ele e gosto muito dele. Eu lembro, por exemplo, do professor Salles, que era muito engraçado. E que então um dia nós estávamos sendo tratados feito criança, estávamos todos danados porque nos tratavam feito crianças. Então as meninas vieram com um laço de fita na cabeça e os meninos com um laço aqui. E ficaram quietos na classe, entrou o professor Salles. O professor Salles olhou, falou assim, oh, ele fazia assim, oh, psss, estão regredindo. Um dia eu chego aqui e encontro a sala molhada. Aí, olha, professor, que professor? Aí todo mundo tirou os laços, acabou a história. Depois eu saí daqui, fiz faculdade, fiz sociologia e política. Depois eu me casei, depois eu trabalhei em algumas coisas, mas aí eu fui convidada pelo professor. Aí eu trabalhei um tempo na biblioteca aqui. E nesse trabalho da biblioteca aconteceu uma coisa curiosa. Eu gosto muito de criança, eu tenho um jeito com criança e eles gostam de mim. E eu vivia na sala com as crianças todas em volta de mim, todas ficavam, porque eu li muito, então eu ajudava muito nas leituras, eu indicava livros, e eles viviam em volta de mim, e viviam em volta de mim. Então o professor Norton me convidou para orientadora. Acontece que, logo que eu comecei a trabalhar como orientadora, apareceu uma lei que eu teria que fazer curso de pós-graduação. E eu tinha feito sociologia e política, portanto, eu não tinha licenciatura. O curso de sociologia e política são 4 anos, mas é bacharelado. E eu não podia fazer o curso. Então, eu tentei obter um registro de professora, porque aí eu poderia fazer o curso. Aí aconteceu que a Escola de Sociologia mesmo abriu um curso de licenciatura, eu fiz, e daí fiz o curso de pós-graduação na PUC. E então fui orientadora durante muitos anos. Em 54 comecei a trabalhar aqui. E eu fiquei até os 80. A diretora da biblioteca, que eu vim trabalhar na biblioteca, era uma menina que era minha parente. Chamava Cleusa e ela era parente de uma parente. Eu conhecia já, então eu já cheguei com ela muito simpática. E eu aí comecei a lidar com criança, que eu adorava, e eu gostei muito de trabalhar. E daí, quando eu passei para orientadora, eu sempre gostei de trabalhar, sabe? Eu gostava do que eu fazia, sempre. Gostei de ser orientadora, gostei de trabalhar na biblioteca. Quando eu estava trabalhando aqui, é que eu fui convidada para trabalhar na revista Recreio. E foi por causa dessa revista que eu comecei a escrever. Aí eu fui convidada pela Abril para ficar lá, e aí que eu saí do Rio Branco. Não sem antes causar um estrepulia aqui no Rio Branco, porque eu trouxe o curso de orientação educacional aqui para dentro. Eu tinha 25 estagiárias aqui dentro. Eu lancei minhas histórias, minha primeira história em 69. Então eu escrevi 69, 70, aí foi o ano que eu trouxe o curso para cá, depois fiquei mais um ano e depois eu fui para Abril. E eu já escrevia desde 69. Sabe que eu não sei como é que eu conciliei tudo isso? Eu tinha filha, tinha marido, tinha casa, tinha Abril, que eu fazia freelancer, tinha Rio Branco, que eu trabalhava em horário integral. E eu
auxiliei, porque eu era moça. A gente, quando é moça, faz qualquer coisa. Eu comecei a fazer histórias depois que eu comecei a contar para ela. Eu contava umas histórias para ela, e aí, quando me convidaram para escrever, a pessoa que me convidou falou: faz uma daquelas histórias que você conta para sua filha. E eu aí escrevi a Romeu e Julieta, que foi a primeira história minha publicada. E foi de 69. E aí, tudo que eu escrevia, eu lia para ela, ela gostava. Ela gostava muito. A ditadura estava braba, eu publiquei um livro chamado Reizinho Mandão, e que mandava todo mundo calar a boca, e no fim todo mundo calava a boca, que era contra a censura, né? Aí eu fiz um outro quando entrou o Geisel, porque o Geisel dizia que não sabia das coisas. Isso assim, não sabia, ninguém me disse, não sabia que estava acontecendo isso, não sabia que estava acontecendo aquilo. E eu escrevi O Rei que não sabia de nada. Esse livro foi premiado pelo Ministério da Educação. Eu recebi do Eduardo Portela o prêmio. Eu ganhei um grande prêmio pela minha série didática, que é Escrever e Criar. Escrever e Criar é só começar. Eu ganhei um prêmio Jabuti. No outro ano, depois de uns anos, eu revi essa coisa e fiz Escrever e Criar uma nova proposta. Aí eu ganhei o prêmio do melhor livro do ano. Agora eu sou da academia, né? Ler é bom. Ler muito é melhor. Ler muito e bem é ótimo.